Certo. Então, bom, boa noite, né? Voltando. Agora estamos gravando. Essa disciplina, né? Ela é uma disciplina de educação em ciência da natureza. Ela é uma disciplina bastante abrangente, porque ela tende, né, a nós compreendermos algumas metodologias para ensino de ciência da natureza, desde a educação infantil até ao ensino médio, né? O William. Oi, boa noite. Oi, tudo bom? Eu recebi um e-mail da Márcia que ela ia dissolver essa disciplina. Não sei se eu estou enganado. Ela ia, mas aí acabou que deixaram ela de novo na categoria 17. Ah, não, tranquilo. Não, porque eu até pensei que não ia ter aula e agora eu recebi um lembrete no meu celular do aplicativo do Meet. Até me Ela surpreendi. abriu, sim, ela abriu agora para mim também. Aí eu tive que fazer ela rapidinho, assim, agora, depois da formação docente que a gente está tendo. Mas aí a gente vai conversando, né, e vamos tocando o barco, como se diz. Tá, William? Então, ela vai ter, né, esse semestre, nessa categoria 17. O semestre Sim. passado ela já foi também nessa categoria 17, né? E, e aí, o meu nome é Letícia, né? Quando eu estava falando antes de começar a gravação, eu sou bióloga e sou pedagoga também, e eu tenho desenvolvido pesquisas relacionadas, então, ao processo de investigação científica dentro das propostas, né, do letramento científico da ABNCC. Então, essa disciplina, ela tem a tendência a gente trabalhar mais questões de metodologia do que questões conteudistas, né? Por quê? Porque a gente tem um reflexo hoje, né, da sociedade, em função principalmente do negacionismo, né, científico, forte que nós temos em todo o planeta. Então, até a construção da BNCC, ela está alinhada muito com essas prerrogativas, né, da ONU, enfim, e até de objetivos de desenvolvimento sustentável, que são, então, ideias, né, e premissas para desenvolver o pensamento crítico científico na população. E, então, nesse sentido, a gente vai discutindo, né, essas questões todas aqui na disciplina. Eu ainda não organizei, né, o plano, eu vou organizar ele, porque eu recebi também agora essa disciplina, né, e esse semestre eles modificaram o plano, então eu vou ter que modificar eles de acordo com o que está no documento. Então, hoje eu não vou apresentar o plano, mas eu já vou postar, né, quando eu conseguir terminar ele, e aí na semana que vem a gente conversa sobre o plano de ensino e aprendizagem, tá, na disciplina. Hoje a gente vai ver algumas questões, assim, mais até históricas, digamos assim, né? Eu trouxe alguns slides para a gente discutir, algumas bases que eu acho fundamentais, né, para a educação em si, e especificamente depois a gente entra na proposta de ensino de ciências da natureza. Eu vou pedir para vocês colocar aqui no chat, tá? Vou até anotar aí. Coloque no chat o curso de graduação que vocês estão. Sei que tem pessoal da pedagogia e das ciências biológicas, né? E deveria ter outras disciplinas, porque é ciências da natureza, né? Ciências da natureza, física, química, biologia, mas enfim. Essa disciplina, ela é, então, nesse formato, que eu não sei se vocês todos conhecem, né? Que é um formato diferente, que é um semipresencial. E aí a gente tem, então, algumas características do EAD 100% e algumas características do presencial. As características do presencial é essa nossa aula síncrona, né? Essa nossa aula via do Meet, que vai ser, então, todas as quintas-feiras, das 20h36 até as 21h, 21 e pouco, né? Depende das discussões que a gente vai tendo. E aí eu sempre deixo, né, a parte do TDE, que é o trabalho docente efetivo,
para vocês, então, fazerem isso como uma forma semipresencial, né, que é o que indica e caracteriza, então, essa disciplina, tá? Bom, então, assim, deixa eu colocar aqui para apresentar. Eu coloquei, né, ali no alto, não sei se vocês viram, deixa eu entrar aqui. Aqui está a nossa turma, né? Ela ainda não está, assim, toda organizada, porque, como eu falei para vocês, eu recebi hoje. Então, mas eu gosto muito de organizar ela, assim, né? De uma maneira que tenhamos, então, algum conhecimento sobre a disciplina, já no bloco introdutório, né? Então, primeiro, o link permanente para as aulas remotas, tá? Quintas-feiras, às 20h30. Eu também enviei para vocês o Google, né, do Google Agenda. Então, assim, eu vou mostrar aqui o do Google Agenda, quando vocês recebem, né, esse convite do Google Agenda, vocês já entram automaticamente aqui, nesse botão azul, né, e não precisa fazer login, não precisa eu aceitar, tá? Aí tem que entrar, obviamente, com @redeubra, né, o e-mail da instituição, e aí, no final da gravação, né, da aula, vocês vão receber também por e-mail a gravação. Ou então, quando vocês vierem aqui, na data de hoje, ó, por exemplo, né, hoje, essa aula, ela vai estar aqui, a gravação, né, como anexo, tá? Mas também, eu sempre disponibilizo a gravação das aulas, né, eu subo a aula para o YouTube e disponibilizo, então, aqui, sempre nesse modelo de informação. Então, cada informação dessas aqui, né, que é a aula 1, por exemplo, abaixo vai ter os slides que a gente usou e o link depois da gravação da aula, que eu subo no YouTube, certo? Então, aqui a gente tem, nesse bloco introdutório, né, além do link permanente para as aulas remotas, temos o link do calendário acadêmico do semestre, temos a sala de interação e apresentação, e a sala de interação de dúvidas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vocês, então, entrem em contato aqui pela sala de interação, ou via mensagem, né? Bom, e depois a gente vai aqui, eu ainda vou colocar a P1, né, as atividades da P1, que eu ainda não tive tempo de colocar, e aí segue, então, o bloco da AP1, todos os encontros das quintas-feiras, certo? Então, esse vai ser, né, o esquema geral do nosso aula, tá? Começando, então, né, eu sempre gosto de discutir um pouco essas questões de função da escola, né? Porque nós temos que nos apropriarmos dessas questões de escola mesmo, né, da escola como um todo, né, tanto a escola ali entre aluno, professor, mas gestão, né, e comunidade escolar como um todo. Porque nós somos pessoas, né, professores e professoras, que vamos formar a sociedade, né, então a gente precisa entender que a função nossa é a formação, né, formar a sociedade. Então, eu trago para vocês esse livro, que é muito legal, muito interessante, não sei se alguém já conhece, né, que é O Sentido da Escola, da professora Nilda Alves e da Regina Leite Garcia. Nesse livro tem diversos capítulos, né, um dos capítulos, tem capítulo do professor, do Morin, Edgar Morin, tem capítulo do professor Silvio Galo, né, e eu uso muito esse capítulo do professor Silvio Galo, porque ele traz, então, a discussão, né, da transversalidade de educação, pensando numa educação não disciplinar, no sentido de que a gente, cada vez mais, né, a partir do desenvolvimento de novas metodologias, enfim, metodologias ativas do século XXI, a gente tem a proposta do quê? De incentivarmos a resolução de problemas. E a resolução de problemas, ela perpassa pela interdisciplinaridade, né, ou seja, pela não disciplinaridade.
Então, dentro desse sentido de ciências da natureza, e aí eu dou uma pincelada mais fortemente para a pedagogia, a gente não tem essa formação específica de ciências, né, da natureza. E aí, agora, com um incentivo ou imposição, né, da BNCC, a BNCC já traz mais fortemente o ensino de ciências para dentro do nosso expertise, né, da educação infantil nos iniciais. E aí, como que a gente vai fazer isso, né? Bom, isso a gente vai vendo, né, aos poucos. Mas o que é interessante da gente discutir é a função da escola, né? Se ela instruir, né, ou seja, transmitir conhecimento, ou é educar, formar integralmente uma pessoa, né? De acordo com o professor Silvio Galo, e eu sigo essa linha de pensamento dele, uma não está, uma está relacionada à outra, né? A instrução, né, não necessariamente a transmissão de conhecimento, ela também promove a formação integral. Mas a formação integral, ela não é a transmissão de conhecimentos. Ela é muito mais, né? Então, essa formação integral, ela vai se complementar dentro de práticas sociais, valores, competências, né? E as competências, aqui, eu uso muito não sei se vocês conhecem o livro do Zabala, e da professora Candal, não, Lanot, deixa eu ver, Arnal, né? Que é como aprender e ensinar competências. Esse livrinho, eu vou parar aqui, vou parar de compartilhar esse aqui, vou mostrar o livro para vocês. Eu tenho ele PDF, tá? E aí depois eu disponibilizo para vocês ali na aula, tá? Mas só vou mostrar ele aqui para vocês, porque ainda mais hoje, né, dentro da perspectiva de educação, que se fala tanto em aprender, ensinar e aprender por competências, né? Eu acho que esse livro dele, né, do Zabala e da professora Laia Arnal, são muito, assim, muito interessante, muito bom a gente ter, tá? Então, por isso que eu vou disponibilizar para vocês. Então, aqui, ele primeiro faz um levantamento histórico, né, do sumário. Ele faz então, uma discussão sobre o termo competência, né, que surge, então, como resposta às limitações do ensino tradicional. E esse ensino tradicional é um ensino que muitas vezes a gente ainda pratica, né? Porque a gente ainda está muito amarrado a esse ensino tradicional. E, então, essa perspectiva de ensino por competências, né, de ensino relacionando, então, também as tecnologias, enfim, são questões que a gente precisa entender de novas propostas metodológicas, porque nós estamos, então, né, no século XXI, onde as coisas todas e a sociedade, né, como um todo, modificou-se, né, e então a gente precisa entender, compreender isso para aplicar isso na escola. E aí, então, ele traz vários termos, né, termos não, várias definições de competência, desde a definição da OCDE, né, onde é que está a definição da OCDE? Está aqui. Que a OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é a que dita mais ou menos o PISA, né? O PISA é um ranqueador, digamos assim, né? Mas é um programa internacional de avaliação de alunos, onde inicialmente se avaliava o letramento das linguagens, né? No caso do Brasil, da língua portuguesa, e da matemática. A partir de 2012, se implementou, então, instituiu-se a avaliação das ciências em função disso que eu falei já no início, que nós temos, então, um grande problema, que é o negacionismo científico, né? Então, para a OCDE, né, a definição de competências, então, a habilidade de cumprir com êxito as exigências complexas, mediante a mobilização dos pré-requisitos psicossociais,
de modo que são enfatizados os resultados, os quais o indivíduo consegue, por meio da ação, seleção ou forma, se comportar conforme as exigências. Então, vai relacionar, né, aquilo que está no sentido do ser dentro da sociedade e como que ele se move nessa sociedade, né? Qual é, então, a forma que ele vai se portar nessa sociedade, tá? Já aqui, o relação que os autores, né, colocam aqui, opa, é assim mesmo que eu estava. Então, o que os autores colocam é que é muito mais interessante você ter uma definição mais ampla, né? E voltada realmente para as condições do saber, né? Dos saberes, do fazer, saber e do ser, que são, então, condições conceituais, né? Os conceitos, os procedimentos e as atitudes. Então, para esses autores, né, o Zabala e Arnaud, não sei se é Arnaud ou Arnaud, a competência consistirá na intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida, mediante ações nas quais se mobilizam componentes atitudinais, procedimentais e conceituais de maneira interrelacionada. Por isso, né, que quando a gente volta lá para as questões da função da escola, né, a gente tem essa inter-relação aqui entre, né, as questões de práticas sociais, valores e competências. Por quê? Né? Porque nós precisamos entender a totalidade, a complexidade das situações. Porque nós somos indivíduos, mas ao mesmo tempo nós estamos no mundo junto com outros, convivendo junto com outras pessoas, né? Outros indivíduos, outros organismos. E também com as tecnologias, né? E, então, isso é muito mais complexo do que um pensamento único, né? Por isso que, quando ele faz essa pergunta, né? Se a função da escola é instruir, transmitir conhecimento, ou educar, né? Formar integralmente uma pessoa, não dá para a gente separar essas duas coisas, porque elas estão complementadas, né? São complementares e são, então, interligadas, porque somos seres complexos, né? E vivemos, então, numa determinada complexidade. Nós vamos ainda conversar em algum momento sobre o pensamento complexo do Edgar Morin, que ele permeia hoje, então, tanto educacional quanto social, as questões, né, de convivência, tá? E de como que a gente consegue resolver problemas. E aí eu tenho um joguinho para a gente verificar, tá? Se a gente consegue diferenciar a educação da prisão, educação de detenção, tá? Então eu vou colocar aqui o joguinho. Esse joguinho, ele foi desenvolvido, tá? Eu até vou botar aqui no chat para vocês, depois, se vocês quiserem jogar e usar ele para até na escola, né? É interessante. Porque ele foi desenvolvido por um estudante do Recife, da Universidade do Recife, de Pernambuco, né? No Recife. E porque ele era estudante de sociologia, e ele começou a estudar, né, as questões de educação e prisão, tá? E por quê? Porque também dava aula numa prisão. E aí, então, ele desenvolveu esse jogo, e esse jogo ganhou um concurso, né, de jogos educacionais. Mas uma reflexão muito interessante, né? Ele coloca assim, que a escola e a prisão são instituições irmãs. Uma tenta educar e a outra reeducar. A maioria delas está falhando terrivelmente em fazer isso, né? Por quê? O que a gente pode fazer a respeito? Como a gente pode criar prisões mais parecidas com escolas e escolas menos parecidas com prisões? Embora com um foco maior nos problemas educacionais, esse jogo é uma tentativa de abordar essas questões,
Obviamente, ele está trazendo a função social aqui, tanto da escola quanto da prisão, né? Então, é muito legal a gente ver, ele fez o quê? Ele retirou fotos, né, da internet, de locais, escola ou prisão. E a gente tem que dizer o que que é, tá? Então, essa imagem aqui, vocês acham que é de uma escola ou de uma prisão? Pode falar aí. Escola? Escola, vamos ver. Não, é uma prisão. Vou jogar de novo. Vamos iniciar. E essa imagem, De uma prisão? uma prisão. Sim, essa é uma prisão, né? Uma prisão nos Estados Unidos. É uma coisa que ele fala que é uma coisa comum entre as escolas e as prisões é um horário especial e separado para recreação. A mensagem é clara: divertir-se é uma coisa, estudar é outra coisa completamente não relacionada. Quando índices de evasão são tão altos como são em alguns países, o Brasil, por exemplo, a evasão escolar é altíssima, tornar o aprendizado o mais divertido ou menos o mais engajador possível deveria ser uma preocupação central. Então, aqui a gente já pode fazer uma reflexão gigantesca em cima disso, né? Porque eu queria chegar, né, nesse momento para a gente entender o seguinte: como é que são as escolas, né? Se a gente for fazer esse paralelo escola com prisão, na verdade não tem muita diferença assim. A gente pode achar que tem, mas não tem, né? Todas elas são fechadas, encerradas, a gente tem que ficar lá dentro, encerrado, né? Isso eu tô falando de uma maneira geral, né, gente? Tem aquela sirene lá, que é, quando eu estava dando aula, não sei agora, mas ainda tinha aquela sirene que parecia uma sirene de prisão. Aí estava lá conversando com os alunos, oh, socorro, dava até um medo na gente, né? E aí tem um momento, que é geralmente uns 20 minutos no máximo, que aí tu solta as pessoas, né, da prisão para elas se divertirem um pouco. É a mesma coisa que vai tomar um banho de sol dos presos. Aí depois volta a ser encarcerado de novo, né? Então, é uma coisa que é muito interessante a gente discutir, tá? Dividindo a diversão da educação. Então, aquele momento, né, assim como o fim de semana e feriado, né? Então, fim de semana e feriado é a melhor coisa do mundo, porque eu não estou encarcerado, nem no meu trabalho, nem na minha escola. Então, é uma coisa que está muito invertida, né? Vamos fazer mais uma aqui, só para essa aqui eu acho muito legal. O que vocês acham que é essa imagem desses celulares? Prisão. Ah? Prisão? Prisão. Eu diria que era uma Prisão. escola. É uma escola. E eu já sabia, porque eu já tinha visto essa imagem, né? É uma escola porque vocês sabem que a gente tem essa lei aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, que é proibido o celular na sala de aula, né? Professora, justamente por isso que eu falei que era escola. Que me lembro quando eu Né? estudava no ensino médio, tinha professores, todos que tinham telefone botam em cima de uma mesinha que na aula não pode. Aí por isso que eu disse que era uma escola. É exatamente isso, né? E a gente está, o quê? No século XXI, né? E como é que a gente não vai... Prazer, Oi, Débora! tudo bom? Prazer bom? conhecer vocês. Ei, bom, Débora, a gente está jogando aqui o jogo Escola ou Prisão. Vamos fazer só mais uma para ver. Eu já joguei esse jogo, é muito legal. Já jogou? Uma prisão. E essa é uma prisão, vamos ver. Essa aqui provavelmente seria uma prisão. Apenas alguns celulares contrabandeados, confiscados de uma prisão lá, né? Porque eles não podem, né, ter comunicação com o mundo externo, apesar de ter, né? Então, gente, a gente podia passar a noite inteira aqui, né, brincando e tentando entender, né,
tentando desvendar o que seria a escola, o que seria a prisão, né? Mas, na verdade, se a gente for pensar, e ali o jogo já diz, né, elas são instituições irmãs, né? A escola, ela vai tentar educar, e a prisão, ela teria que reeducar, né? Mas elas estão falhando, né, terrivelmente em fazer isso. Quantas vezes a gente sabe de ouvir, né, e já, de repente, se presenciou, dentro de uma escola, alunos que não querem estudar, que não têm interesse, que vão para fazer bagunças, ou alguns que têm outros tipos de problema, né, e a gente não consegue educar, né, ou a gente não consegue educar, porque também as metodologias que nós temos, geralmente são muito ultrapassadas. E a prisão, né, ela falha no sentido de que ela não humaniza, né, as pessoas, pelo contrário, ela tenta desumanizar. E a sociedade também influencia nisso, né? E o que a gente pode fazer a respeito, né? Como é que a gente pode criar prisões mais parecidas com escolas e escolas menos parecidas com prisões? Então, isso a gente pode entender, né, como propostas diferenciadas de metodologia, né, e de pedagogias diferenciadas também. E aí tem esse esquema aqui que eu gosto muito, né, que eu uso bastante ele, porque ele vai indicar, né, o processo de educação como políticas públicas, né, e depende de políticas públicas, para desenvolver, né, a sociedade. E a educação, ela é um direito para a formação de cidadania. Então, ela é um direito, sim. E esse direito, né, ele estabelece, então, né, e deve ser estabelecido planos, programas e ações articuladas e eficazes para concretizar os direitos sociais. E esses planos, esses programas, essas ações têm que estar articuladas na perspectiva do direito social e humano. Para quê? Para promover, então, desenvolvimento sustentável, condições de trabalho, renda, inclusão, cultura, ciência, tecnologia, inovação, meio ambiente e saúde. E tudo isso perpassa, né, também por políticas públicas, que são, então, todas elas, vejam que a setinha vai e vem, são todas elas, né, uma premissa da educação. Então, se a gente tem isso, né, a gente tem ainda que se perguntar o que a gente quer com a educação. O que é educar? Para que a gente quer educar? Que país a gente quer? Né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivenciando, no meio de uma pandemia, que a gente está meio que perdido, a gente tem que pegar e trazer, resgatar essas perguntas para a gente talvez reformular, né, e reestruturar a nossa cidadania. Por quê? Né? Não será a educação, e muito menos a formação docente, as únicas capazes de transformar a sociedade. A gente sabe que a educação é um pilar, é uma base da sociedade, mas não só a educação, né, e não só a formação docente são capazes de transformar a sociedade. E isso não sou eu que estou dizendo, são várias pesquisas que foram, então, compiladas aqui nesse livro, né, que foi lançado pela ANPED, em 2005. A ANPED é a Associação Nacional de Pesquisa em Educação. Alguém falou? Tem que falar? Débora? Pode falar, Débora. Tem que ligar o microfone. Isso, exatamente. Boa noite, colegas. É muito bom conhecer vocês todos. Agora não dá para ir na UBRA, né? Então, virtual, assim, eu sou bem legal, sou bem querida. Essa que tu falou, né? Porque educar, né? Quais são as também que tu colocou numa figura que a professora está explicando para um aluno alguma atividade,
um visual, né? Um visual inclinado, eu acho, né? Isso exatamente, tem escolas, os professores não têm um domínio próprio para ter um ensinamento. Eles precisam ter um ensinamento objetivo, né? Porque não ficar ao mesmo tempo dentro de uma sala de aula e fazer a mesma coisa, eles não vão conseguir ficar a mesma sintonia, né? Ficar em lugares assim, mas ter por exemplo, essa menininha, ela tá olhando para a professora, assim, rindo, um visual diferente. Então, tem também tem algumas dificuldades também, né? Isso a gente vai ainda discutir, né? Quando a gente for... dentro da BNCC, né? As habilidades, as competências. Isso, quando a gente for trabalhar um pouco mais a BNCC, né? Mas aqui a gente está vendo, assim, algo mais básico ainda, né? Dentro da questão da formação de professores, porque muitas vezes, né, não sei se vocês já ouviram falar, mas nós, professores e professoras, somos tidos, né, como o culpado pelo não aprendizado das crianças, né? E isso, muitas vezes, não é verdade, né? Porque, muitas vezes, falta o quê? Falta toda essa complexidade aqui de situações, né? Para que nós, então, tenhamos, né, uma educação de qualidade. Por isso que também eu estou indicando esse livro, né, que é do professor Pereira, que é a formação de professores, trabalho docente e suas repercussões na escola e na sala de aula. Por quê? Para a gente não ficar nessa dependência de que só a transformação da sociedade, ela é só parte do trabalho do professor e do professor. Mas não, né? A transformação da sociedade em direção a uma sociedade mais justa, mais humana e mais igualitária não pode abdicar do importante papel da educação e da formação docente, né? Ele não é o principal fator, mas também faz parte, né, dessas questões de transformação da sociedade. E aí, o Pereira vem falando também que, em medida que a responsabilidade humana está com a sociedade, né, governos, instituições democráticas, escola como instituição, etc., ele também está com as pessoas, né, professores, pais, estudantes, homens e mulheres, etc. Isso significa o quê? A comunidade escolar faz parte dessa transformação social. Então, eu não posso deixar isso nas costas, né, essa transformação social e formação de cidadania apenas nas costas do professor e da professora. Por quê? Porque eu preciso ter o apoio dos pais, eu preciso ter apoio dos gestores, eu preciso ter apoio das pessoas que estão ali na comunidade escolar. Porque senão, eu sozinho na sala de aula, eu não consigo, né, tudo. Como a Débora falou antes, né, muitas vezes a gente tem algumas dificuldades. E a gente precisa ter, então, esse apoio. Por isso que é muito interessante e muito importante a gente trazer os pais, né, e as mães também para a escola e fazer com que eles entendam e compreendam, né, o processo de educar, né, o processo de ensino e aprendizagem. Então, por isso que não é só o professor e a professora, né, são as interligações que existem, né, entre as pessoas que formam a comunidade escolar. E aí, obviamente, também, né, políticas públicas relacionadas ao governo, e isso a gente tem que estar sempre pedindo, né, sempre exigindo, porque, afinal de contas, né, eles são nossos servidores, certo? E nesse sentido, né, eu gosto muito também desse livro, do Humberto Maturana, Emoções e Linguagem na Educação e na Política. E aí, assim, ó, sempre quando eu falo isso, as pessoas dizem, vai falar de política. Mas nós somos seres políticos. A política, não a política partidária dos partidos políticos,
mas a política social, né? Nós somos seres sociais, enquanto seres sociais, nós somos políticos, nós fazemos política, porque política, o que que é? Se a gente for pensar na palavra política, desmembrar ela, ou seja, a etimologia da palavra política é polis, né? E não me lembro agora qual é o prefixo, o sufixo, mas significa cuidar das cidades, né? Cuidar da cidadania. Então, a condição de seres sociais nos impõe uma condição de seres políticos também, mas não confundir, né? Político com partido. Então, temos que ser, talvez, quem não queira se meter em politicagem, não pode ser, né? Pode ser apartidário, mas nunca apolítico. Porque, né? Se a gente não toma decisões, alguém vai tomar as decisões pela gente, né? Então, a gente tem que estar sempre ligado, como eu digo, né? Nas coisas que estão acontecendo no nosso redor. E aí, o Maturana, né? Isso eu tô falando, estou conversando também, né? Com o Maturana. E ele vem nos dizendo assim, que hoje os estudantes se encontram no dilema, escolher entre o que eles querem e o que deles é exigido. O que se exige dos jovens hoje, né? Que eles se preparem para competir no mercado profissional, certo? Desde que a gente é criança, já nos pergunta, o que tu quer ser quando crescer? Não é o que pergunta pra gente? Mas eu sou ser humano, depois eu vou descobrir. Eu ainda tenho uma caminhada para chegar lá e tentar descobrir o que eu quero ser enquanto, né, profissional e tal. Mas eu já sou alguma coisa, né? Eu posso ter 4 anos de idade, mas eu sou ser humano, né? Então, essas coisas já vão pondo dentro de nós, quando a gente é criança, até chega a ser, as crianças chegam a ser ansiosas, né? Em querer saber o que elas querem ser quando crescer. Porque daí ficam perguntando toda hora, o que você quer ser quando crescer, o que você quer ser quando crescer. Eu não cresci ainda, eu sou criança, eu tenho fases para seguir, né, na minha vida. Então, há essa ansiedade, né, e essa dualidade entre o que eles realmente vão ter depois, quando tiver, né, na sua caminhada, tiver já condições até psicológicas, né, mas físicas e tal, e educacionais, para escolher uma certa profissão. Mas, na verdade, o que a gente deve explorar sempre é a empatia social, né? Porque a empatia social é algo inato, a gente já nasce com isso. E a gente está perdendo dentro dessa nossa sociedade cada vez mais egoísta, mais individualista. Então, a gente tem que voltar para essa ideia, né, de em vez de perguntar para a criança o que você vai ser quando crescer, eu começar a conversar com ela para que ela seja uma pessoa boa, para que ela cuide dos outros, né? Para que ela não faça para os outros aquilo que ela não queira que faça para ela. E aí a gente vai formar uma pessoa empática, né? Que é o que se fala tanto hoje, é uma palavra da moda, empatia, mas parece que não se leva a sério mesmo, né? E aí, então, o Maturana vem nos dizendo isso, né? Que essa imposição do mercado profissional, né, vai levar a uma ordem político-cultural que vai gerar excessivas desigualdades, que vai trazer pobreza e sofrimento material e espiritual. Então, o que a gente tem que trabalhar é a tal da empatia social, né? E aí, uma outra coisa para nós, professores e professoras, que eu pergunto, né, se vocês acham que é preciso saber tudo, né, já está a resposta ali, né? Segundo o Maturana, e eu concordo com ele, não é preciso saber tudo, mas é necessário uma postura reflexiva do mundo que a gente vive, né? Por isso que é preciso a aceitação e o respeito por si mesmo, pelos outros, sem a necessidade da competição. Por isso que a empatia é tão importante, né? Oi, Débora.
Essa pergunta foi, assim, a pergunta que eu gostei muito, assim, sabe? Porque tem gente que também pergunta, assim, da empatia, né? Como tu precisa ter uma educação? Como tu vai delicar com uma pessoa? Ah, mas como tu deve trabalhar com um aluno? A família precisa ter uma confiança do teu trabalho, né? Porque tu tá trabalhando com o próprio filho deles, né? Porque isso também os professores devem trabalhar essa postura certa, né? Postura correta, uma postura dentro de uma sala de aula e trabalhar com esses alunos também a se valorizar também. Nós precisamos se valorizar, mas valorizar o ao outro, né? Porque tem o outro tem dentro da sala de aula, mas eu não sei, colegas assim também, e professores, enfim, eu não sei como essa função aí, por exemplo, a função que está acontecendo no Brasil todo, né? O país todo, né? Do corona, por exemplo, a ansiedade, né? Porque sempre tem uma função assim, pá, mas como eu posso trabalhar com esse aluno ficando um tempão no computador? E nós estamos igual aqui, uma criança não vai conseguir ficar tempão. Ficar tempo assim, mas ter uma reflexão, reflexiva, tipo, a postura reflexiva no mundo no qual se vive, aonde a criança se convive. A criança vive dentro de um mundo dentro da escola. A escola é o mundo da criança. E quais são as grandes dificuldades desse mundo da criança? A criança, como ela se vive agora, e como ela vai viver além. A gente está num momento bem complicado, né? Agora estão retornando as aulas presenciais, vamos ver como é que vai se suceder, mas a gente precisa, né, trabalhar isso também com as crianças, porque eu vejo pelo meu sobrinho que ele ficou muito ansioso nesse momento, né? Que eles estão, imagina, uma criança tem 6 anos e desde os 5 anos que ela não vai para a escola, né? Ela está sempre no momento remoto. E na escola que eles têm um momento de socialização, né? Então, isso é muito importante também. Mas a gente tem que pensar também que nós estamos numa pandemia, né? Então, é bem complicado mesmo, Débora. Muito bem que você falou. E aí, nesse sentido que a gente não precisa saber tudo, é que entra, né, a nossa questão principal. Porque muitas vezes nós, professores e professoras, achamos que a gente tem que saber tudo. E que se os nossos alunos perguntarem alguma coisa e a gente disser que não sabe, é errado, é feio. Mas não é, né? É como eu digo, quem sabe tudo é o Google, né? Então, vou perguntar para o Google. Então, a gente não precisa ter essa ansiedade, né? Por quê? Porque a gente vai construindo esse conhecimento, né, ao longo do tempo. E a gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa saber, sim, que a gente tem responsabilidade, né, de informar o conhecimento correto. Isso sim, né? Então, se um aluno pergunta alguma coisa, eu não sei na hora, vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar, aí a gente já entra no processo investigativo. A gente pode usar até o celular para pesquisar, né? Mas a gente precisa ter, então, essa aceitação de que a gente não sabe tudo, a gente nunca vai saber tudo, e respeitar os nossos limites, né? Porque a gente não pode entrar nessa onda da competição, né, que estamos todos vivendo, né? Isso não faz bem, porque a sociedade, ela é uma sociedade que deve, sim, primar pela empatia, né? E aí eu trago todas as reflexões, né, do Maturana, porque eu gosto muito das perspectivas dele. O Maturana, ele é um neurocientista,
é biólogo, neurocientista, e ele trabalha muito com essa perspectiva da educação, né, e da questão das ciências também. E aí ele segue falando o seguinte, ó, isso é muito interessante. Se eu aprendi a conhecer e a respeitar o meu mundo, seja este mundo do campo, a montanha, a cidade, no mar ou no bosque, não negar esse mundo e não destruir esse mundo, eu aprendi a refletir na aceitação e respeito por mim mesmo, eu posso aprender qualquer coisa. E se eu posso aprender qualquer coisa, eu posso ensinar também. E se a educação, ela não leva a criança ao conhecimento do seu mundo, no respeito, na reflexão, ela não serve para nada, a educação. Então, a educação, ela é a base para quê? Para que a gente instigue as crianças, já desde a educação infantil, né, a conhecer o seu mundo e a respeitar o seu mundo, né, e a ter, então, reflexão sobre aquilo. Por isso que a educação em ciência da natureza, ela é, sim, extremamente importante. Porque se a gente pegar aqui essa imagem, né, das crianças ali, já construindo uma hortinha, por exemplo, elas já vão aprender várias coisas ali, né? E a gente vai depois, em algum momento, trabalhar com essas questões todas, né? Eu posso trazer uma premissa de a horta escolar, né? Como um tema gerador, digamos assim, e isso é muito interessante e muito importante para construir ali, então, valores, né, e conhecimentos também. Eu deixo depois para vocês esse vídeo, que é muito interessante, do professor, ele é primatólogo, trabalha com primatas, né, com chimpanzés e gorilas, o Frandel Al, e ele tem um livro também, A Era da Empatia, e tem esse videozinho aqui, né, a gente não vai ter tempo hoje de assistir, mas eu vou deixar ele depois para vocês lá no aula, para vocês assistirem, que é muito legal. Oi, Débora? Eu só uma pergunta, assim, para os colegas, vocês querem fazer um grupo dessa disciplina? Se vocês concordam? Débora, olha só, a nossa coordenação acadêmica, né, ela disse que não é para fazer grupo do WhatsApp. Ué? Porque todo mundo está fazendo. Bom, aí entra uma outra questão, né, que os pesquisadores que já indicam, tá? E depois a gente vai ter também um momento falando sobre neurociência. E hoje, né, essa geração que é nascida depois de 2010, que a gente chama de geração alfa, ela já tem um indicativo que essa geração, ela já faz conexões, né, mentais diferentes da minha geração, por exemplo, né? Não sei quem aí tem convivência com criança em casa. Vocês não... William, fala, William, que levantou a mão. Depois, se vocês quiserem falar. Não, só para dizer que eu tenho convivência com criança. Eu tenho tu percebe diferença no, por exemplo, quando tu era criança, ou outras crianças, do que que ele é muito novinho, né? Mas ele é novinho, mas ele já deve... Que idade é um ele avião, tem? Né? Sim. 3. Nossa, então ele já é como se tivesse 12 da minha geração. Sim, porque, gente... ele argumenta já com 3 anos, ele já consegue argumentar, às vezes fica escandalizado, né? E não basta um sim ou não, né? Eles pegam muito rápido, tem muita informação, né? Televisão, jogos, livro, a gente está sempre dando livro para ele sempre questionando. É muito mais rápido, né? Exatamente, muito mais rápido. E isso está relacionado com a mudança de era que nós tivemos, né? Nós passamos muito rapidamente de uma era analógica para uma era digital. E vai ter um dia que a gente vai conversar sobre isso também.
E essas gerações, assim, que a gente chama de mudanças das gerações, né, está relacionado com a emoção. Porque, por exemplo, quando a criança, ela assiste um desenho, e os desenhos hoje são muito diferentes dos desenhos que eram, por exemplo, na minha geração, quando eu tinha até os 10 anos, que eu assistia bastante desenho, eu vejo que é muito diferente. Ele já, por exemplo, a fala, né? A fala é muito mais complexa hoje do que era há um tempo atrás, né? O raciocínio também. Então, isso vai tá sim modificando, né, as conexões mentais que a gente chama, né, até as sinapses, enfim. Então, isso é muito legal, muito interessante. Quem tiver oportunidade, a gente não tem tanto tempo assim nessa disciplina de conversar sobre neurociência, mas quem tiver oportunidade, né, tanto da pedagogia quanto da biologia, é muito interessante a gente entender isso. E tem nesse site, ó, esse site por vir, gente, até vou abrir aqui ele. Quem não conhece, eu indico ele, porque ele traz, né, essas questões e muitas ideias para a gente entender as inovações na educação. É muito legal esse site, tá? E aqui ela tem uma reportagem, né, sobre essas ideias da questão, né, da emoção e tal, e das conexões mentais. Amanda? Oi, Amanda. Eu só ia pedir para te colocar o link no chat. Tá. Ele tá na apresentação, né, que depois eu vou colocar ali, mas vou colocar aqui no chat também, que é sempre bom, né? Ah, tá bom, você vai colocar lá, tranquilo. Eu coloquei aqui no chat também, tá? E assim, ó, esse site, o Porvir, também ele tem essa parte aqui do mão na massa e o como inovar, que traz o quê? Ele traz ideias da gente utilizar, da gente fazer aulas, né, diferenciadas. Então, é muito legal, né? Também um outro site que eu gosto muito, mas eu acho que esse é bem mais conhecido, que é aquele do... Agora fugiu. Mas daqui a pouco eu me lembro. Que tem vários planos de aula. Esqueci agora. Mas esse site por vir é a escola, como é que é? Escola... Ai, meu Deus. Nova Escola. O site da Nova Escola. Também é muito bom, né? E aí, então, a gente vai finalizando, né, com a produção de sentido. Porque a educação, ela é produção de sentido, né? Então, é necessário que os alunos atribuam sentido àquilo que se aprende. Alguém levantou a mão ou escreveu aqui no chat? Ah, Débora vai colocar o telefone. Tá. A gente só vai aprender aquilo que for interessante para a gente, né? E aquilo que vai nos chamar a atenção, tá? E como a professora, aqui nesse caso, é a professora Nilda Alves, né, desse livro que eu já falei para você, O Sentido da Escola, ela vai nos dizendo que é necessário que o aluno atribua sentido ao que ele aprende, para que no futuro, quando ele for confrontado com novas situações, porque as novas situações, elas sempre vão acontecer, né, diariamente. E então, quando a gente for confrontado com as novas situações, a gente pode ser capaz de resolver essas situações, assim como resolução de problemas. Hoje nós temos problemas muito mais complexos, né? Eu diria, não no sentido, mas também no sentido de dificuldades, mas no sentido de complexidade, né? Ou seja, de algo que é muito maior e assim, requer, né, que várias pessoas pensem sobre esse problema. E não pessoas que têm uma área de conhecimento semelhante, mas pessoas que têm áreas de conhecimento diferenciadas. Por isso que eu falei para vocês que processo de interdisciplinaridade é extremamente importante. Por quê? Eu sou pedagoga, tá? Sou bióloga também, mas estou falando aqui que eu sou pedagoga. Aí, eu tenho que dar aula de ciências. Mas na pedagogia a gente não tem aula de ciências, né? Gurias da pedagogia, pessoal da pedagogia. Então, eu estou numa escola, gente, e a escola é um mundo. Ali eu tenho professor de ciências. Então, o que eu posso fazer? Eu posso
me juntar com o professor de ciências e fazer um projeto interdisciplinar, onde um vai auxiliar o outro. Então, é nesse sentido que eu falo que essa disciplina, né, e acredito que várias outras, tem um enfoque de interdisciplinaridade muito forte, porque a gente não está mais sozinho, né? E a gente nunca teve, mas vamos deixar aquela coisa de sala de professor de lado, né? Que às vezes eles ficam se de picuinha, e vamos modificar, vamos ser uma nova geração em que a gente, não é? A Amanda dá risada, né? E um ficar brigando com o outro, e a matemática é melhor, que não sei o que é melhor. Não, para com isso, deixa disso, né? Vamos nos unir, porque senão a gente vai perder, né? A gente não pode perder esse jogo, como se diz. Porque ainda mais nesse momento que a gente está, que é um momento muito complicado, né? Então a gente precisa cada vez mais, sabe aquela coisa do ninguém larga a mão de ninguém? Agora a gente tem que pegar a mão, né? Porque eu nem sei se todo mundo já segurou ou não, mas vamos segurar na mão, vamos dizer, ó, colega, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro, me ajuda aqui, que eu te ajudo ali, né? Quem mais entende, por exemplo, de metodologia, de estratégia pedagógica do que pedagogo? E quem mais entende de ciência do que professor de ciência? Então, né, vamos nos unir, né, nesse sentido que eu falo da questão da interdisciplinaridade. Para quê? Para que a gente tenha, então, produção de sentido, né? Eu acho que hoje, né, gente, era isso, já passei até do meu tempo. Vocês me desculpem, mas eu falo muito, né? Oi, William. Uma dúvida em questão, as aulas, elas vão ser sempre nesse horário? Essa disciplina, essa disciplina dessa categoria 17, ela tem no primeiro período, né, que é das 7 às 8h30, ela tem uma turma, e depois das 8h36 não vai chegar às 10, às 9h30, ela tem outra turma, que aí, nesse caso, é a nossa, né? Uhum. Tranquilo, só me saber. Coincide com outra para ti? Não. Para mim foi até uma surpresa a aula hoje. Mas a gente vai se Para mim, adaptando. eu recebi a notícia às 6 horas da tarde. Mas Mas enfim, é vamos. assim, né, gente? A gente está no momento que tá. A gente tem que. Segue o barco, como eu digo. Né? Segue o baile, porque vamos lá. A música não vai parar e a gente também não, né? Ainda bem que uma agora horinha. tem a tecnologia Oi. das agendas, né? E veio o lembrete, senão não teria ninguém na aula hoje. Não, e a sorte que a aula abriu, era 6h30, né? Aí eu consegui coletar os e-mails, e a sorte que eu tenho um negócio que coleta e-mails, né? Aí coletei os e-mails e já mandei para vocês. Esse negócio é rápido. Então tá, gente. Hoje a gente fica, né, por aqui. Eu não coloquei ainda a TDE, mas eu vou colocar, tá? Como é no primeiro dia, a gente ainda tá assim, meio atribulado, né? Começou agora. Então, vamos deixar essa TDE em stand-by e na próxima aula a gente conversa Uma outra e pergunta. faz uma. Apareceu um pouquinho, e a Renata levantou a mão. Desculpa. Oi, Renata. Pronto. Eu tô fazendo umas outras disciplinas que aparece prática, parece uma prática durante os intervalos, os conteúdos. Seria igual um TDE. Essa nossa disciplina, os TDEs também vai ser avaliado? Não, Porque nas outras assim, disciplinas aparece como 0,25 cada atividade. não. Essas atividades da 100% EAD, né? Sim. Isso. E aí é o seguinte, são discussões em fóruns, né? Entendi. Porque antes tinha discursiva, né? E agora mudou o método de Isso. avaliação. Agora mudou. Agora, então, o seguinte, porque a minha disciplina do 100% EAD é só no segundo trimestre, então eu não abri ela ainda. Mas a gente teve já reuniões sobre isso, né? E aí você, sabe, fóruns de discussão,
Aí os alunos, a gente tem que discutir, né? E aí vai ter, eu acho que é 0,25, né, por fórum. Acho Isso. que é 0,25 por fórum, Aí depois completa, né, a nota com um objetivo, eu acho, vai ter. Tá, essa nossa disciplina, então, é a P1 e a P2, é isso? Essa na disciplina é a P1, a P2 e a S, Tá, ótimo. Obrigada. tá? Só a Então, questão ali, ela falou das TDEs, elas valem em presença? Não, as TDEs, o que, que elas são, né? A gente tem, acho que vocês já devem estar acostumados, são os dois momentos, né, da aula. O momento de aporte teórico-metodológico, né, aporte teórico de competências, na verdade, que é o ATC, e depois nós temos o trabalho discente efetivo, e que é a TDE, carinhosamente chamada. A TDE, ela serve para quê? Serve para a gente elaborar, né, hipoteticamente, uma prática de como a gente trabalharia dentro da nossa área de atuação, né, no nosso caso, dentro das escolas, por exemplo, ou dentro do âmbito educacional não escolar, com aquele aporte metodológico que foi discutido na aula. Sim. Não, que eu pergunto que às Entende? vezes a gente se bate para fazer, se atucando, cheio de coisa, chega fim de semestre, então. Daí fica com medo, vai rodar por falta, vai dar o Não, desespero. não, não. Assim, vocês já leram, ó, isso é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal. A gente tem que saber das regras, né? Em todo lugar que a gente está. Então, assim, ali no aula, vou mostrar para vocês, que ali numa aula, deixa eu entrar aqui, eu vou entrar no meu link como aluna, tá? Aqui, tá como aluna. Ó, daí assim, aqui, nessa barrinha aqui, né, a gente tem que é a nossa nota, né, os avisos e tal, a nossa frequência, e aqui a gente tem um material de apoio. E aqui no material de apoio, ó, tem todos os manuais de como eu vou, então, abrir as aulas virtuais, né, como eu vou fazer, saber como é que foi feita a composição da nota, né, principalmente aqui na nova estrutura avaliativa, P1, P2, AS, as perguntas frequentes sobre o aula, né, o manual acadêmico da educação à distância, isso aqui é importante vocês saberem, e como usar as ferramentas Google, tá? Aí depois aqui a gente tem, no caso do programa, né, a gente vai ter, por exemplo, aqui, ó, informativo dos alunos presencial, tá? E aqui a gente tem, então, algumas leis, tá? Tem o tutorial do ambiente aula, né, como a gente mexer no ambiente aula, e tem também os vídeos institucionais, né, sobre ambiente aula. E depois a gente vai ter os para baixar o aplicativo, né? Então, nesse caso aqui, da informação sobre os alunos presencial e do manual do acadêmico na educação à distância, é importante vocês darem uma olhada, porque ali tem todas essas regrinhas, tá? Explica bem direitinho o que é o ATC, o que é o TDE, e a não está aqui, mas no plano de ensino e aprendizagem, tá? Que eu ainda não tenho ele organizado, mas ali fala, deixa eu, aqui, ó, deixa eu até copiar para mostrar, botar aí no chat para vocês verem, tá? E se vocês colocarem isso aqui, eu acho que o site da Ubra tem, aqui, ó. A gente tem, então, né, as deliberações tanto do Conselho Nacional de Educação, tá? Eu acho que, deixa eu ver aqui se tem no site da UBA, eu acho que tem. Ali nos documentos. Ai, que isso? Cada vez mudando. Canoas. Não quero. Quero ir.
aqui, espaço acadêmico, ó. Informações acadêmicas. Acho que, ó, informações acadêmicas, você tem o calendário acadêmico, né? Todas as informações que você quiser, você tem aqui, né? Consulta de documentos, a manual do acadêmico, né? E eu não sei, mas em algum lugar vai ter essa normativa aí que eu coloquei para vocês. Eu acho que é no institucional, sobre a UBRA. Será que é isso? Aqui tem a missão do histórico. Não, mas eu vou fuçar aqui, eu tenho em algum lugar essas resoluções todas, né? Deixa eu parar de apresentar. E principalmente, né, se você colocar lá no Google esse parecer do Conselho Nacional de Educação, né, número 5, que foi, então, a partir do momento que a gente entrou em pandemia, tem todas as regrinhas ali do que a gente pode, o que a gente não pode fazer, né? E uma das coisas que a gente não pode fazer é exigir presença no momento remoto. A gente não pode, William, exigir presença. Então, a gente até teria, porque todo momento que a gente está gravando, né, a gente recebe depois pelo Google o relatório, né, o relatório de quem entrou, quem saiu na aula. Mas, de acordo com esse parecer do Conselho Nacional de Educação e a portaria do MEC, né, a 544, ela diz que não é obrigatório presença, né, presencialidade. Por quê? Sim. Porque nós estamos gravando as aulas, né, nós estamos postando as aulas, e nós estamos num momento atípico, né, então a gente tem que respeitar, né. Eu lembro que o primeiro semestre que estava nesse modelo, daí eu fiz uma cadeira de bioquímica, se não me engano, e tinha uns TDEs assim que era quase uma outra aula, né? E era um pavor, né, para postar o TDE, né? E não rodar. Daí, uma pressão. E às vezes o cara dá falta 4 TDEs, acho que antigamente era 4 faltas, se eu não me engano. Rodava, né? Aí no fim eu sei que eu fiquei sem fazer uns 6, 7 TDEs que eu não consegui postar, me enrolei e toda aquela questão de se adaptar, né, ao modo digital. Mas no fim eu passei, porque não aparece como cursada já a disciplina. Mas é por isso, porque a gente, eu, pelo menos, né, eu li, gente, isso é muito importante, vocês têm que lerem essas legislações, né, porque são as regras, né, a gente vive em sociedade, tem que viver em regras, né, então, eu aconselho vocês a lerem, né, essas portarias, tanto o parecer do Conselho Nacional de Educação quanto a portaria do MEC, que ele está tudo explicadinho, né, os protocolos, o que pode, o que não pode, e, se eu não me engano, tem no site da UBRA, eu não me lembro agora, mas eu acho que tem, porque a gente tem que saber, né, as coisas, então, e eu também, eu concordo, né, a gente está num momento muito difícil, né, e no início ainda ficou aquela coisa maluca, a gente, né, ainda parece que tudo dobrou, né, foi muito, muito complicado. Agora a gente está até mais acostumado, mas mesmo assim, né, nós estamos num momento remoto, então realmente não faz sentido, né, você, por exemplo, rodar por frequência, né, então Só que é interessante a gente fazer as TDEs, porque elas vão nos complementar enquanto profissionais, né, elas vão nos fazer profissionais, né, porque o trabalho docente efetivo, porque assim, ó, quando a gente está na graduação, né, a gente tem algum aporte, alguma orientação do professor ou da professora, mas nós estamos nos formando profissionais, e enquanto profissionais, né, nós temos que ir atrás, além daquilo que está sendo, então, registrado, né, numa aula, por exemplo. Então, por isso que eu acho interessante essa metodologia de trabalho docente efetivo, né, porque aí vocês vão, então, eu sempre, as minhas TDEs já vou comentar com vocês, sempre alguma proposta, né, simples, não peço
mundos e fundos, propostas simples de como aplicar aquilo que a gente viu na aula numa sala de aula. Porque essa é a proposta, né, nossa da educação em ciências da natureza. Até para depois a gente ter, né, uma experiência. E esses TDEs são para a gente ter experiências. Né? Ó, viu que eu falo demais? Falei, já são 10 para as 9. Oi, Amanda. O que eu ia dizer é que esses teus TDEs, dessa maneira, eles vão ajudar até quem vai fazer estágio agora. Nem eu peguei um estágio agora em anos iniciais, os TDEs vão me dar um aporte muito bom. Ah, eu acho que sim, com certeza, porque geralmente, e eu adoro, eu gosto muito de fazer o quê? De fazer a aplicabilidade daquilo, né? Porque aí você já, e realmente sabe que agora que você falou, eu tenho uma outra turma que é de tecnologias educacionais, e muitas pessoas que estavam fazendo estágio dizem, prof. Letícia, eu fiz tudo tudo que a senhora tinha pedido nos TDE, eu apliquei no meu estágio. Então é bem legal, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso, né? Tem que partir para a aplicabilidade, né? Daquilo que a gente vê na teoria, porque se ficar só na teoria, né? Então tá, meninas e meninos. Acho que o nosso menino foi. Ficamos assim. Eu vou parar aqui a nossa gravação. Agora esse aqui tá novo. Interromper a gravação.